Há um momento na vida em que, sem aviso prévio, algo dentro de você se quebra em silêncio. Não por dor, mas por cansaço. Não por desamor, mas por consciência. É o instante em que você percebe que continuar apegado a certas pessoas, memórias, relações ou expectativas não é um ato de amor, mas de autoabandono. Este vídeo é para você se já sentiu esse rompimento silencioso e está pronto para descobrir o que realmente acontece quando decide soltar. Carl Jung dizia que a alma não se transforma pelo controle, mas pela entrega. Que tudo o que reprimimos em nome do apego nos transforma em escravos internos. E embora pareça paradoxal, é quando você se desapega que começa o seu verdadeiro renascimento. Hoje, não apenas falaremos sobre isso, você vai vivenciá-lo. Porque este não é apenas mais um vídeo. É um guia para iniciar uma transformação que você já não pode adiar. Quando você ama sem apego, não deixa de amar. Você deixa de depender. Deixa de sofrer pelo que não pode controlar. Começa a escolher com clareza. E essa clareza, segundo Jung, é o início da individuação, o processo mais profundo de maturidade do ser humano. Se você está disposto a iniciar esse caminho, fique conosco até o final. Porque este conteúdo foi projetado para que algo dentro de você mude para sempre. Talvez até agora você tenha confundido apego com amor, necessidade com conexão, permanência com fidelidade. Mas quando começar a ver com olhos mais despertos, você perceberá quantas vezes buscou se apegar para não ter que se enfrentar. E é aí que começa o trabalho mais corajoso, o do autoconhecimento. E esse é o terreno onde Carl Jung é nosso guia mais poderoso. Este não será um vídeo confortável, mas será profundamente necessário. Porque o desapego não é frieza, não é indiferença, não é desconexão. É amor em sua forma mais saudável. É respeito pelo outro e por você. É não reter quem já cumpriu sua função. É não esperar que o outro repare o que você ainda não curou. Você está pronto para entender isso desde a raiz. Jung ensinava que todo apego nasce do vazio, mas que nem todos estão prontos para encarar esse vazio de frente. Porque o vazio confronta, incomoda, dói. Mas quando você decide parar de fugir dele, algo mágico acontece. Você começa a se preencher de si mesmo, da sua energia, da sua autenticidade. E é aí nesse processo que começa a verdadeira mudança que ocorre quando você se desapega. A maioria das pessoas não está apegada a pessoas, mas à versão que construíram em suas mentes. Elas se apegam à promessa, à ideia, a ilusão do que poderia ser. E por isso sofrem. Porque não amam o outro, amam o que esperavam que ele fosse. Neste vídeo, vamos desmantelar essa ilusão com a ajuda de Jung, para que você se liberte desse feitiço emocional. Quantas vezes você sentiu que, se soltasse essa pessoa, ficaria sozinho? Que se deixasse ir essa memória, ficaria sem identidade? E se eu te dissesse que sua verdadeira identidade não está no que você tem, mas no que você consegue soltar sem se perder? Esse é o tipo de reflexão que mudará sua forma de se relacionar para sempre. Porque desapegar-se é reencontrar-se. E sim, entendemos que não é fácil. Que há laços tão intensos que parecem impossíveis de soltar. Que há relações onde a alma se entrelaçou de formas tão profundas que você acredita que nunca mais conseguirá respirar sem essa presença. Mas Jung dizia que o que se integra não se perde. Apenas se transforma. E vamos te mostrar como isso acontece, passo a passo. Este vídeo é direcionado àquela parte de você que está pronta para curar. À parte que já não quer depender, que já não quer se arrastar por amor, que já não quer confundir apego com conexão, nem angústia com paixão. Vamos te ensinar que soltar não é renunciar, é confiar. É permitir que o que deve ficar, fique por escolha, não por pressão. Aqui, não vamos demonizar suas emoções, vamos entendê-las. Vamos reconhecer que se apegar é humano, mas se desapegar é divino. Que ambos fazem parte do processo. Que você não pode pular a dor, mas pode atravessá-la com consciência, com dignidade, com poder. Porque a pessoa que nasce depois do desapego nunca é a mesma. Queremos que, ao terminar este vídeo, você possa dizer a si mesmo com absoluta clareza:
Já não preciso reter ninguém para me sentir valioso. Já não preciso ter tudo sob controle para sentir paz. Já não preciso que me amem como espero. Aprendi a me amar tanto que me liberto de exigir do mundo o que só eu posso me dar. Você verá como, quando deixa de precisar, começa a desfrutar. Quando deixa de controlar, começa a confiar. E quando deixa de exigir que os outros preencham seus vazios, descobre que é mais que suficiente. Esse é o verdadeiro câmbio que ocorre quando você se desapega. Você se torna livre. Carl Jung dizia que o privilégio de toda uma vida é tornar-se quem você realmente é. E para isso, você precisa soltar os papéis que já não te representam. As máscaras que só carregam expectativas alheias. As dependências que te impedem de se escutar. Hoje você vai aprender a se despedir de tudo isso sem se perder. A soltar sem se quebrar. Se alguma vez te disseram que desapegar-se é egoísmo, mentiram para você. O desapego saudável é o maior ato de respeito que você pode oferecer ao amor. Porque ele deixa de estar contaminado pelo medo, pela culpa ou pela ansiedade. É um amor livre, consciente, adulto. Um amor que se honra, não que se implora. Neste vídeo, não apenas te diremos o que é o desapego segundo Jung, mas te mostraremos o que acontece internamente quando você o pratica, a mudança energética, a liberação psicológica, a expansão da alma. E o mais importante, te guiaremos para que você também possa alcançá-lo. Queremos tocar sua mente, mas acima de tudo, seu coração. Que cada frase ressoe como uma verdade esquecida. Que este conteúdo não seja apenas para entender, mas para integrar. Para despertar uma transformação que já está esperando dentro de você. E não, você não precisa fazer tudo hoje. Mas pode começar. Só por ficar até o final você já está fazendo algo diferente. Já está escutando com outra consciência. Já está plantando uma nova raiz. E a partir daí, tudo o mais pode florescer. Desapegar-se, não goal, é cortar laços. É curar nós. É deixar de se asfixiar pela presença de alguém. É voltar a si mesmo e, a partir daí, reconstruir tudo. Hoje, você vai aprender como alcançar isso. E o melhor, vai se sentir acompanhado, compreendido, validado. Porque esta comunidade é para você. Para os que sentem muito, para os que amaram demais, para os que estão aprendendo a soltar sem deixar de ser sensíveis. Aqui, não se trata de endurecer o coração. Trata-se de torná-lo mais sábio. E é para isso que estamos aqui hoje. Então, fique conosco. Porque quando terminar este vídeo, não apenas saberá o que acontece quando você se desapega, você terá sentido isso no mais profundo do seu ser. E talvez, só talvez, descubra que já não quer voltar atrás. O desapego, sob o olhar profundo de Carl Jung, não é simplesmente deixar de precisar de alguém. É o processo de recuperar partes da sua alma que você entregou inconscientemente. Jung escreveu: até que o inconsciente se torne consciente, o subconsciente continuará dirigindo sua vida, e você o chamará de destino. Quantas vezes você chamou de amor uma dependência disfarçada? Hoje, começaremos a desvendar essa sombra. A primeira chave é: reconheça a origem inconsciente do apego. Jung sustentava que nos apegamos não ao que vemos no outro, mas ao que projetamos nele. Muitas vezes, o que nos prende é a projeção de uma ferida infantil, um arquétipo paterno ou materno que se repete. Faça este exercício agora mesmo. Feche os olhos e pergunte-se: que necessidade emocional essa pessoa cobria que você não está sabendo cobrir sozinho? Quando você consegue ver o outro como um espelho do seu inconsciente, algo se rompe internamente e, ao mesmo tempo, algo se liberta. Jung insistia que sem essa consciência, a sombra toma conta das nossas relações e nos prende. Se hoje você reconhece que essa conexão era mais sobre você do que sobre o outro, já deu um passo rumo ao desapego autêntico. A segunda chave é: permita que seu eu verdadeiro emerja. O desapego verdadeiro não acontece apenas ao soltar o outro, mas ao se reencontrar com o que você é sem essa relação. Jung falava do processo de individuação,
a integração de todas as partes do ser para formar um eu mais completo. Pergunte-se: quem sou eu sem essa relação? O que deixei de lado para sustentar um vínculo? Uma das frases mais transformadoras de Jung era: quem olha para fora sonha, quem olha para dentro desperta. Você está disposto a despertar? O desapego é um chamado urgente para o seu interior. Se cada pensamento gira em torno dessa pessoa, é hora de redirecionar a energia para si mesmo. Não para fugir, mas para se reconstruir a partir do seu centro. A terceira chave é: cure a ferida que permitiu o apego. Jung nos ensinou que, onde há apego, há uma dor antiga não resolvida. Não se trata de nos culparmos, mas de nos compreendermos. O apego costuma ser uma tentativa desesperada da alma de curar uma carência infantil. Que parte de você foi ignorada, ferida ou abandonada na infância? Escreva, reconheça, abrace. Aí começa a verdadeira cura. O exercício que te proponho agora é muito poderoso. Escreva uma carta do seu adulto consciente para o seu menino interior. Diga a ele que já não precisa buscar fora o que você, hoje, está pronto para lhe oferecer. Esse ato simboliza o desapego do outro e a reconexão consigo mesmo. Jung falava de integrar o menino interior como uma ponte para a totalidade. A quarta chave é: ressignifique a dor da perda. A maioria das pessoas não sofre pela perda em si, mas pelo que a perda simboliza: o medo da solidão, da rejeição, do abandono. Jung dizia que enfrentar a sombra é o único caminho para a liberdade. Você pode olhar essa dor com outros olhos e perguntar-se: o que ela está tentando te ensinar? Um exercício introspectivo que você pode fazer agora mesmo. Em uma folha em branco, escreva: obrigado por me mostrar. E complete a frase pensando nessa pessoa. Esse ato não é sobre idealizar, mas sobre ressignificar. Quando você agradece a lição, o apego perde força. Quando você entende que essa pessoa foi uma etapa e não seu destino, algo muda dentro de você. A quinta chave é: aceite o ciclo natural das relações. Jung era um grande estudioso dos arquétipos e dos ciclos psíquicos. Ele entendia que nada permanece igual, que tudo evolui, se transforma ou morre para dar lugar ao novo. O apego surge do medo dessa mudança. Mas a alma, quando se liberta, flui com os ritmos do universo. Você está disposto a fluir? Pode aceitar que o que foi necessário ontem já não é hoje? Pode se despedir com amor e sem ressentimento? Lembre-se disso: a aceitação não é resignação, é clareza. É soltar com dignidade o que já não te pertence. O verdadeiro desapego é isso. Soltar sem precisar odiar, nem idealizar, nem perseguir. A sexta chave é: substitua a fantasia pela realidade. Muitas vezes, o apego persiste porque estamos mais conectados com uma imagem mental do outro do que com sua realidade. Jung falava da inflação arquetípica, essa tendência a projetar ideais e mitos pessoais sobre pessoas comuns. Você projetou demais sobre alguém que não podia sustentar seu ideal? Faça este exercício agora mesmo. Anote 2 colunas. Em uma, escreva o que imaginou ou esperava do outro. Na outra, anote o que ele realmente te ofereceu. Compare-as. Há uma lacuna? Aí vive o apego. Quando você a vê com honestidade, essa lacuna começa a se dissolver. A 7ª chave é: crie uma nova narrativa sobre si mesmo. Desapegar-se não é apenas soltar o outro, é reescrever sua história. É se ver como alguém que não precisa ser escolhido para se sentir digno. Jung insistia: o que você nega te submete, o que você aceita te transforma. Hoje, te convido a aceitar que você já não é a mesma pessoa que se apegou e que isso é uma bênção. Faça este exercício final desta parte. Escreva uma nova afirmação pessoal baseada na sua transformação. Algo como: sou livre para escolher a partir da minha consciência e não da minha necessidade. Repita isso todas as manhãs, não como um mantra vazio, mas como um contrato sagrado com sua nova versão.
E agora, depois de percorrer essas 7 chaves, te lanço um convite direto da alma. Se este vídeo mexeu com algo dentro de você, deixe nos comentários a frase: meu desapego é meu renascimento. Porque é exatamente isso que acontece quando você solta desde a alma. Você não desaparece, você ressurge. Quando Jung falava do processo de individuação, ele se referia a esse momento íntimo em que você deixa de precisar que o mundo te defina para começar a se definir. O desapego, nesse sentido, não é apenas um ato de liberação emocional. É uma declaração de independência psicológica. É olhar de frente tudo aquilo que você usava como muleta e dizer a si mesmo: já posso caminhar sozinho. Desapegar-se de alguém não significa esquecê-lo. Significa lembrar sem dor, sem necessidade, sem expectativa. É permitir que essa pessoa viva na lembrança, não no seu presente. Freud dizia que o luto é o processo pelo qual a libido se retira do objeto perdido para poder se reinvestir em outro. Jung foi além. Ele acreditava que essa energia podia ser canalizada para a alma, para a criação, para a transformação interna. E é que, quando você se desapega de alguém, esse espaço emocional não fica vazio. Ele se enche de você, da sua nova consciência, dos seus novos limites, da sua identidade reconstruída. Jung ensinava que todo ato de perda, se vivido com consciência, se transforma em um ato de alquimia interior. O chumbo da dor se converte no ouro da compreensão. Quando uma pessoa sofre intensamente por soltar, muitas vezes é porque não sabe quem será sem esse vínculo. O apego enraizou-se tão profundamente em sua autodefinição que o outro se tornou seu espelho de existência. O desapego, então, se torna uma crise de identidade, mas também uma porta de entrada para o verdadeiro ser. Freud dizia que o ego se constrói a partir do conflito entre o id e o superego, entre o desejo e a norma. Mas Jung adicionou uma terceira dimensão, o si mesmo, o centro profundo da alma que transcende todo o conflito. Só quando o apego deixa de te dominar, você pode ouvir a voz do si mesmo. E nessa voz há uma sabedoria que nunca grita, apenas sussurra. Desapegar-se emocionalmente de alguém implica atravessar as camadas mais primitivas do inconsciente, a necessidade de pertencer, o medo do abandono, o desejo de ser visto. Mas uma vez que você faz isso, uma sensação de leveza emocional começa a se expandir. Como se de repente você recuperasse um espaço que esteve ocupado por anos pela ansiedade. Quando Jung falava de relações, dizia que muitas vezes nos vinculamos a partir das nossas feridas, não da nossa plenitude. Por isso, os apegos doem, porque estamos exigindo do outro que nos complete. Mas ninguém pode completar o que você não começou a construir. O desapego, então, se torna uma obra-prima de autoedificação. Um dos sintomas mais claros de que você está se desapegando corretamente é que já não reage da mesma forma. A ausência do outro já não se sente como uma tragédia, mas como uma oportunidade. O silêncio já não é vazio, mas presença. Porque no seu processo de desapego, você mesmo se torna seu lar. Alfred Adler, por sua vez, falava da importância do senso de pertencimento não a uma pessoa, mas à própria vida. No desapego saudável, você descobre que não precisa pertencer a alguém para ter valor. Sua existência já está validada pela sua própria capacidade de se habitar com plenitude. E isso muda para sempre sua forma de amar. Jung dizia que não se atinge a iluminação imaginando figuras de luz, mas tornando consciente a escuridão. O apego não é luz, é sombra disfarçada de amor. E ao confrontá-lo, você não se torna alguém frio ou desconectado, mas alguém corajoso. Porque é preciso muita coragem para olhar suas feridas de frente e decidir não agir a partir delas. Quando o outro se vai, você não fica sozinho. Você fica consigo mesmo. E isso, no início, pode doer. Mas depois se torna um milagre. Porque você descobre que não era o eco de ninguém. Você era a voz. E agora pode se cantar a partir da verdade, da dignidade, da calma que só o desapego emocional bem compreendido proporciona. Desapegar-se não te torna menos humano, te torna mais completo. Porque você deixa de ser uma metade buscando outra metade.
e se torna um ser inteiro disposto a compartilhar, não a mendigar. Jung falava de integrar as polaridades internas. O desapego é isso, unir o amor pelo outro com o amor próprio, sem que um destrua o outro. Erich Fromm, outro grande psicólogo humanista, dizia que o amor maduro diz: te preciso porque te amo. Mas o amor imaturo diz: te amo porque te preciso. O desapego rompe com essa lógica do vazio que busca se preencher e te ensina que você pode amar profundamente sem depender emocionalmente. Esse é o câmbio mais radical. Quando você se desapega, aprende a observar sem necessidade de intervir, a sentir sem necessidade de possuir, a lembrar sem necessidade de voltar, a soltar sem necessidade de esquecer. Porque o verdadeiro amor não se alimenta de controle, mas de liberdade. E só o desapego permite essa liberdade. Jung dizia que tudo o que nos irrita nos outros pode nos levar a uma compreensão de nós mesmos. Se você se apegou, se sofreu, se idealizou, não se julgue. Observe que parte de você está se revelando nesse processo. O que te diz sobre você o fato de não conseguir soltar? A resposta não está no outro, está em você. Cada vez que você decide se desapegar, uma parte da sua alma se eleva. Porque você já não está agindo a partir do medo, mas da sabedoria. Já não está perseguindo o amor, está gerando-o. Já não está esperando ser visto, está se vendo. E essa mudança, embora invisível, transforma tudo. O desapego não significa desinteresse, significa interesse no seu bem-estar emocional. Em proteger sua energia, em deixar de construir castelos onde só havia ruínas. E isso não é frieza, é maturidade. É uma expressão profunda de amor próprio. Jung afirmava que o que você nega te submete, o que você aceita te transforma. Aceite sua dor e deixe-a ir. Quando você consegue se desapegar, você se torna observador da sua própria história. Deixa de estar dentro do furacão e sobe ao topo da montanha para observar a paisagem completa. A partir daí, tudo ganha outro sentido. A dor tem contexto, o apego tem raiz e a alma tem direção. Você percebe? O desapego não é o fim de nada, é o começo de tudo. É o início da sua verdadeira liberdade emocional. É o ponto de partida para relações mais saudáveis, mais maduras, mais conscientes. Quando você o entende, o medo desaparece, porque você compreende que o que se vai não te tira nada. Só te deixa espaço para mais de você. Muitos acreditam que desapegar-se é fugir. Mas não é assim. Desapegar-se, sob a perspectiva de Jung, é ter a coragem de ficar consigo mesmo, mesmo quando o vazio ameaça te engolir. É escolher o silêncio que cura acima do barulho que retém. É transformar a ausência em uma oportunidade de crescimento, não em uma desculpa para voltar ao que te destrói. O que é verdadeiramente impactante no desapego é que, quando ele ocorre de forma autêntica, não te faz sentir menos. Te faz sentir mais íntegro, mais completo, mais consciente. Você percebe que não era uma metade buscando sua outra parte, mas uma totalidade que havia esquecido seu poder. Esse lembrar do seu poder é o princípio de uma nova vida. Não há nada mais poderoso que um ser humano que já não precisa ser escolhido para se sentir valioso. No processo de desapego, você descobre que seu valor não se negocia, não se implora, não se ganha. Ele se reconhece. E quando você o reconhece, o mundo começa a refletir isso. Jung dizia: o que você resiste, persiste. O que você aceita, se transforma. A armadilha mais perigosa do apego é que ele te faz acreditar que você precisa dele para viver. Mas o que você precisa não é o outro, mas o que você acredita que o outro representa: segurança, amor, atenção, companhia. Quando você entende isso, pode começar a se dar isso a si mesmo. Pode se tornar a fonte do seu próprio bem-estar. Se você ainda sente que não pode soltar, faça uma pausa e pergunte-se com honestidade: que parte de mim está se apegando? É o adulto consciente ou o menino ferido? Jung ensinava que muitas vezes a dor que sentimos no presente não é pela situação atual,
mas pela ativação de uma ferida antiga. Essa ferida pede para ser vista, não encoberta por outro vínculo. Cada vez que você escolhe permanecer em um lugar que te quebra, está perpetuando uma história inconsciente. Não se julgue por isso, mas observe. Freud falava do retorno compulsivo do reprimido. Repetimos o que não resolvemos. Jung complementou: até que o inconsciente se torne consciente, ele dirigirá sua vida. É hora de olhar para dentro. Nem todas as pessoas que aparecem na sua vida estão destinadas a ficar. Algumas chegam apenas para te mostrar o que você ainda precisa curar. Quando você compreende isso, deixa de se apegar e começa a se agradecer. Agradecer até mesmo a dor, porque ela foi a mestra que te empurrou para a beira do abismo. E ali você descobriu que podia voar. O amor maduro não exige, não retém, não manipula. O amor maduro permite partir se isso representa crescimento para ambos. E isso só é possível a partir do desapego. Jung dizia que a alma precisa de liberdade para se desenvolver. E nenhuma liberdade é possível quando você está emocionalmente preso a alguém que já não vibra com você. Talvez uma das transformações mais profundas que ocorrem quando você se desapega é que você começa a ver com clareza. Já não vê a partir do anseio, mas da consciência. Já não vê o que deseja que seja, mas o que é. E essa clareza, embora às vezes doa, é o presente mais valioso do desapego. Muitos temem o desapego porque acreditam que se tornarão pessoas frias. Mas o desapego não apaga o amor, ele o purifica. Tira a necessidade, a dependência, a ansiedade. Deixa o afeto mais limpo, mais livre, mais real. Desapegar-se é amar com as mãos abertas, sabendo que tudo o que realmente é seu nunca precisará ser retido. Se alguma vez você sentiu que, ao soltar, iria se perder, quero te dizer algo. Ao soltar, você está se encontrando. Porque quem não se tem a si mesmo, se apega. Mas quando você se encontra, quando se sustenta, já não precisa que ninguém te sustente. Você já não se arrasta, já não mendiga. Você caminha. Imagine por um momento que essa dor que você sente não é um castigo, mas uma guia. Que esse vazio que dói tanto, na verdade, é um espaço que está sendo limpo para que você possa habitá-lo com todo o seu ser. O desapego, então, não é perda, é purificação. A alma sabe quando é o momento de se esvaziar para voltar a brilhar. No coração do desapego há um ato sagrado, o perdão. Não apenas ao outro, mas a si mesmo. Perdão por ter permitido o que permitiu, por ter se perdido em alguém, por ter se esquecido. Mas esse perdão não é resignação. É a semente do renascimento. Quando você se perdoa, já não há razão para continuar preso. Jung falava da coincidência dos opostos, do equilíbrio entre luz e sombra. O desapego representa isso. O equilíbrio entre amar e deixar ir, entre lembrar e soltar, entre conectar e escolher, se separar por amor próprio. É o ponto exato onde a alma amadurece. Não nascemos para viver apegados, nascemos para evoluir. E às vezes, essa evolução exige soltar o que um dia foi lar. Porque a alma não permanece em lugares onde já não pode crescer. O desapego é obedecer à sua evolução interna. É honrar a necessidade profunda de continuar caminhando. Cada lágrima que cai quando você está se desapegando não é fraqueza, é coragem. É a prova de que você está fazendo o trabalho que muitos temem fazer, o de se enfrentar. E quando você se enfrenta, a vida muda, porque você deixa de olhar para fora buscando soluções que só estão dentro. À medida que você avança no desapego, descobre que o silêncio deixa de ser uma tortura. Ele se torna um aliado. Nesse silêncio, você finalmente ouve sua voz. Não a voz das suas feridas, não a voz do outro, sua voz real. E isso, embora no início assuste, acaba sendo a companhia mais valiosa que você jamais terá. Jung sustentava que a alma tem um impulso natural para a totalidade. E a totalidade só é possível quando você deixa de viver fragmentado, entregando pedaços de si para que alguém te ame. O desapego te devolve esses pedaços. Te une, te reconstitui.
Te lembra que você era completo desde o início. O caminho para o desapego também é um caminho para o propósito, porque você já não gasta sua energia emocional em reter. Você a direciona para construir, para criar, para servir, para amar a partir da expansão. A alma não foi feita para se contrair, foi feita para se desdobrar. E isso só é possível quando você solta o que pesa. Quando você começa a ver o desapego como um ato de amor em vez de um ato de perda, tudo muda. Porque você entenderá que o verdadeiro amor não prende, acompanha. Não absorve, inspira. Não exige, compartilha. E nesse amor você também floresce. Quando uma pessoa consegue se liberar emocionalmente de alguém que marcou sua vida, o que verdadeiramente ocorre não é apenas um fechamento de ciclo, mas a abertura de um novo universo interno. Carl Jung dizia que o ser humano é como uma semente de potencial que deve romper sua casca para florescer. E muitas vezes esse rompimento se dá na ferida de uma despedida. Você não está perdendo alguém, está germinando a partir da dor. Frequentemente, o apego que sentimos por alguém não tem a ver com amor genuíno, mas com uma parte de nós que foi reprimida, ignorada ou deslocada. Jung chamava isso de sombra. Tudo aquilo que rejeitamos da nossa psique e que projetamos inconscientemente nos outros. Quando você se desapega, enfrenta essa sombra. Se tiver a coragem de não fugir, poderá integrá-la e sair mais completo do processo. A psicologia moderna comprovou que os grandes mestres espirituais e filósofos sabiam há séculos que o verdadeiro sofrimento nasce da resistência à mudança. Viktor Frankl, sobrevivente de Auschwitz, dizia que quando não somos mais capazes de mudar uma situação, somos desafiados a nos mudar. O desapego não é resignação, é maturidade para escolher crescer em vez de resistir. Desapegar-se de alguém que foi importante em sua vida é como aprender a caminhar em um terreno novo. No início você cai, duvida, tropeça. Mas cada passo que você dá sem essa pessoa é uma declaração de liberdade, uma afirmação do seu poder interno. Não porque essa pessoa não fosse valiosa, mas porque você lembrou do seu próprio valor. Muitos apegos emocionais são o resultado de necessidades não resolvidas desde a infância. Karen Horney falava das necessidades neuróticas que nos levam a buscar aprovação, validação ou segurança nos outros. O desapego te obriga a se olhar de frente e perguntar: estou buscando amor ou tentando preencher um vazio? Há um momento profundamente transformador, em que a dor deixa de ser sua inimiga e se torna sua mestra. Nesse ponto, o que antes te doía agora te revela. Você percebe que o sofrimento não vinha do outro, mas do que você acreditava precisar do outro. E ao soltar essa crença, você não apenas solta a pessoa, você se solta da sua própria prisão. Erich Fromm, em sua obra sobre a arte de amar, explicava que amar é um ato de dar, não de possuir. Quem ama a partir da carência exige, mas quem ama a partir da plenitude, oferece. O desapego, então, não é frieza, é amor bem compreendido. É amar sem jaulas, é entender que se alguém deve estar em sua vida, estará sem necessidade de correntes. Quando alguém sai da sua vida, não te arrasta consigo, a menos que você permita. O desapego te devolve o leme do seu barco emocional. Você já não navega à mercê das tempestades alheias, mas com a direção clara que nasce de se conhecer. E nesse novo rumo, pode ser que você descubra territórios internos que nem sabia que existiam. Jung sustentava que cada encontro humano tem uma função arquetípica no nosso desenvolvimento. Algumas pessoas são espelhos, outras são armadilhas. Algumas chegam como salvadores e outras como antagonistas. Mas todas te ensinam algo sobre você. O desapego permite que você tome a lição sem ficar preso na dinâmica. Você aprende, agradece e avança. No caminho do desapego, há uma paradoxa essencial. Quanto mais você solta o desejo de controlar, mais paz você obtém. Quando você renuncia a entender por que alguém agiu como agiu, você se liberta da necessidade de justiça emocional. E nessa renúncia, você ganha a liberdade de seguir sua vida sem o peso do passado. Não é necessário odiar quem já não está.
nem é necessário fingir que não doeu. Basta aceitar. Jung dizia que a aceitação é o primeiro passo para a transformação real. O desapego verdadeiro não apaga as memórias, ele as coloca em seu devido lugar. E a partir dessa colocação interna, você recupera seu centro. Há pessoas que, sem saber, ativam seus traumas. Mas também há processos que, sem serem buscados, ativam seu despertar. O desapego emocional não é um castigo, é um convite para nascer de novo, para recuperar sua energia, seu tempo, sua dignidade, para ser você, mesmo sem eles. Cada vez que você repete em sua mente o que poderia ter sido, você se desconecta do presente que pode ser. O desapego é um ato de retorno, de voltar a si, de estar aqui. Porque só estando presente você pode construir algo diferente, algo autêntico, algo que já não esteja baseado na necessidade, mas na liberdade. Em muitos casos, o apego surge do medo de enfrentar seu próprio vazio. Mas esse vazio não é o fim, é o limiar. É a antessala de um renascimento emocional. Jung diria que a alma precisa passar pela noite escura para poder ver a luz com olhos novos. E você está no meio desse despertar. Há feridas que não se curam buscando culpados. Elas se curam enfrentando a verdade da sua necessidade. O que te levou a se apegar tanto? O que você esperava obter? O que essa pessoa te dava que você não estava se dando? Nessas respostas está a chave da sua liberdade emocional. E o desapego é o caminho para usá-la. O verdadeiro desapego emocional não é uma reação. É uma decisão consciente de soltar sem ressentimento, de se liberar sem amargura, de continuar caminhando sem arrastar o passado como uma cruz. É um ato de amor próprio que não grita, mas se escuta em cada passo firme que você dá rumo a si mesmo. Freud falava que toda perda implica um trabalho de luto. Jung foi além e disse que toda perda implica uma transformação da alma. O que hoje dói, amanhã te define. O que hoje se vai, amanhã te mostra quem você é sem adornos. E esse você, embora no início se sinta quebrado, é o você mais real. Desapegar-se não significa não amar. Significa amar a partir da consciência, da compaixão, da maturidade emocional. É poder olhar para trás sem choro, olhar para o outro sem rancor e olhar para si sem culpa. Porque você compreendeu que tudo foi necessário para chegar a esse momento de clareza. Neste instante, você está escolhendo curar. Está escolhendo entender em vez de se apegar. Está escolhendo seguir em vez de se estagnar. E embora o caminho seja lento, cada passo conta. Jung dizia que a alma sabe por instinto quando deve se retirar e quando deve permanecer. Escute-a. Há momentos na vida em que sua alma te grita em silêncio que você já não pode continuar igual. Que algo dentro de você está pedindo uma revolução interna. E o desapego é, muitas vezes, o início dessa revolução. Não é contra ninguém. É a seu favor. É o ato de se resgatar de um vínculo que levou mais do que te entregou. Na maioria das vezes, não sofremos pelo outro, mas pela ideia que criamos do outro. Essa imagem que fabricamos com nossas expectativas, carências e projeções. Jung advertia que o que vemos nos outros é, muitas vezes, um espelho do que não vemos em nós mesmos. Por isso, desapegar-se é deixar de ver o outro como um salvador e começar a se ver como um criador da sua vida. Te ensinaram que amar é não soltar, que se você deixa ir é porque não amava o suficiente. Mas o que não te disseram é que o verdadeiro amor também sabe se retirar quando ficar dói mais do que partir. O desapego não mata o amor, ele o depura, o transforma em gratidão, não em escravidão, em respeito, não em retenção. Muitos se perguntam, como me desapego se ainda o amo? Mas essa não é a verdadeira pergunta. A pergunta real é: como continuo me amando enquanto permaneço preso a algo que me quebra? O desapego começa quando você escolhe seu bem-estar emocional acima da obsessão pelo passado. Quando você decide não se deixar morrer por alguém que já não caminha ao seu lado. A dor de soltar às vezes é tão profunda porque nos confronta com uma verdade que evitamos.
Vivemos mais na ilusão do que na realidade. Amamos mais o que imaginamos do que o que foi. E esse choque entre o que esperávamos e o que realmente aconteceu gera uma fratura. O desapego não apaga essa ferida, mas a transforma em uma cicatriz de poder. Jung insistia que o que mais tememos enfrentar é o que mais precisamos ver para nos transformar. E muitas vezes, esse mais temido é nossa solidão. Mas quando você aprende a evitar sua solidão, descobre que não está sozinho, está consigo mesmo. E consigo mesmo basta. O desapego é esse momento em que você aprende que é suficiente. Há vínculos que foram intensos, sim, mas não saudáveis. Confundimos intensidade com amor. Confundimos apego com destino. Mas a alma, como dizia Jung, precisa de ordem para curar. E nenhum vínculo que nasce do caos constante pode te dar a paz que seu interior anseia. Por isso, desapegar-se também é uma forma de voltar à harmonia. Seu sistema nervoso lembra. E se uma relação te manteve em alerta, em ansiedade, em medo de perder, é provável que hoje, ao soltar, seu corpo esteja em luto. Não apenas seu coração, mas esse processo é necessário. Porque o corpo também precisa reaprender a segurança. E só pode fazer isso quando você deixa ir o que o mantinha em estado de guerra. A dependência emocional é um dos grilhões mais invisíveis que carregamos. E se libertar dela é um ato profundamente espiritual. É declarar que sua felicidade não depende da presença ou ausência de alguém, mas da sua capacidade de se reconstruir, se escolher e se honrar, mesmo na ausência. Nem todas as relações que terminam são fracassos. Algumas são pontes, escolas, portais, pessoas que chegam para ativar seu próximo nível de evolução. E você só entenderá isso quando deixar de ver o fechamento como uma perda e começar a vê-lo como uma transição. O desapego te permite ver com olhos de alma. Erich Fromm dizia que amar é uma decisão, um ato de vontade. Mas permanecer em algo que nos prejudica não é amor. É medo disfarçado. O desapego é despir esse medo. É olhar para ele de frente, é dizer a ele: já não te preciso para sobreviver. Porque você lembrou que viver não é o mesmo que depender. Freud falava do eu, do id e do superego. Jung foi mais profundo. Falou do si mesmo, do arquétipo central da alma. E esse si mesmo só pode surgir quando você deixa de viver condicionado pelos impulsos inconscientes de agradar, de reter, de mendigar amor. O desapego é a rodovia direta para o reencontro com sua verdadeira identidade. Quando você acreditava que ia colapsar, descobriu que se sustentava. Quando pensou que sem essa pessoa não poderia, descobriu que podia mais do que imaginava. Esse descobrimento não ocorre na comodidade. Ocorre no ato profundo e corajoso de soltar o que te fez acreditar que sem isso você era menos. A voz da sua alma nunca te pedirá que se humilhe para que alguém fique. Essa voz interna, quando se conecta com sua sabedoria emocional, te impulsiona a caminhar para frente, mesmo que você tenha medo, mesmo que você trema. Porque a alma sabe que, às vezes, perder uma relação é a única forma de se ganhar. O maior ato de amor que você pode fazer por alguém não é retê-lo. É deixá-lo ir se o caminho dele já não vibra com o seu. E o maior ato de amor próprio que você pode fazer por si mesmo é não ficar onde te tratam como opção. O desapego ensina que o amor que você merece começa pelo que você se dá. Não é fácil deixar ir quem um dia foi seu tudo. Mas se esse tudo te deixou vazio, então não era um verdadeiro tudo. Era um espejismo emocional. Jung dizia que a alma se cura na medida em que se torna autêntica. E a autenticidade começa quando você deixa de idealizar e começa a ver com os olhos da verdade. Desapegar-se também é romper com a narrativa de que amar alguém implica se sacrificar até desaparecer. Esse mito deve morrer, porque você não está aqui para se extinguir no amor. Você está aqui para se expandir nele. E todo amor que exige seu abandono total não é amor. É um contrato emocional com sua ferida. Não tema soltar. Tema não crescer. Não tema fechar ciclos. Tema continuar girando em círculos que já não têm sentido. Não tema ficar sozinho.
Tema se cercar de pessoas que te fazem sentir mais sozinho mesmo estando acompanhado. O desapego afina sua intuição. E com intuição, você escolhe melhor. Este vídeo não é apenas conteúdo. É um chamado para despertar. É um espelho que não adula, mas te dignifica. Um espaço onde não te julgamos por ter amado, mas te convidamos a que esse amor, de agora em diante, também te inclua. Porque sem você, tudo o mais desmorona. A cidade estava imersa em uma névoa espessa naquela manhã de outubro. O frio bogotano escalava pelos tijolos dos edifícios de Chapinero, como se quisesse se infiltrar pelas frestas das varandas. Santiago, um homem de 35 anos com olhar apagado e gesto tenso, caminhava sem rumo fixo pela Rua 63 com a Avenida 11, sentindo o peso invisível de uma perda que não ousava nomear. A voz dela ainda vivia nos cantos da sua mente como uma ferida que não parava de sangrar. Haviam passado 3 meses desde que Valentina o deixou. Não houve gritos nem acusações. Apenas um "preciso me reencontrar", que ele não entendeu naquele momento, mas que se cravou como uma faca. Desde então, tudo se tornou cinza. As comidas não tinham sabor, a música não lhe dizia nada, e seu reflexo no espelho parecia o de um estranho. Ele havia se perdido tentando reter alguém que já não estava. Naquela manhã, pela primeira vez, em vez de resistir ao vazio, decidiu entrar nele. Pegou seu caderno preto, aquele que sua terapeuta lhe deu, e subiu caminhando até os morros de Monserrate. A subida foi dura, tanto física quanto emocionalmente. Mas cada passo era como um desprendimento. Um pedaço de dor que se soltava, mesmo que lentamente. No topo, com Bogotá aos seus pés e a névoa cobrindo tudo, abriu seu caderno e escreveu a primeira frase. "Estou aqui sem você, e ainda assim, respiro." Suas mãos tremiam. Mas escrever isso foi como abrir uma comporta interna. Ele lembrou de uma frase de Jung que leu dias antes. "O que você nega te submete, o que você aceita te transforma." Era hora de parar de negar que a vida continuava sem ela. Durante semanas, transformou esse caderno em seu refúgio. Escrevia todos os dias ao amanhecer, antes do trabalho. Não sobre ela, mas sobre ele. O que realmente lhe doía? Que parte de si ele entregou sem perceber? Por que sentia que sem ela não valia? E cada palavra escrita se transformava em um espelho que lhe revelava algo novo. Um dia, sua terapeuta falou sobre o conceito de projeção. Explicou como muitas vezes amamos nos outros o que não reconhecemos em nós mesmos. Santiago ficou mudo. Era verdade. Ele amava em Valentina a capacidade dela de estabelecer limites, de dizer não, de se cuidar, justamente o que ele não sabia fazer. Não era amor, era necessidade, era sombra. E isso mudou tudo. Ele começou a observar seus pensamentos. Percebeu que seus apegos vinham de um lugar infantil, de uma carência antiga. Seu pai abandonou o lar quando ele tinha 7 anos. Nunca voltou. E desde então, inconscientemente, Santiago buscava alguém que nunca o abandonasse. Mas o menino que ele foi não podia continuar conduzindo a vida do adulto que ele era. Naquela noite, decidiu caminhar até o Parque da 93. Sentou-se em um banco, olhou as luzes das árvores e fechou os olhos. Visualizou aquele menino de 7 anos, sozinho, assustado, esperançoso, e falou com ele. Disse-lhe que já não estava sozinho, que ele, seu eu adulto, estava ali agora, que podia chorar, mas que já não precisava mendigar afeto. Esse foi o verdadeiro ponto de virada. Desde então, Santiago parou de buscar sinais de Valentina nas redes, fechou a pasta oculta em seu celular, onde guardava as fotos dela, não por ódio, mas por respeito. Porque entendeu que não podia curar se continuasse alimentando o fantasma do passado. E pela primeira vez, sentiu-se livre, mesmo que doesse. Em uma manhã de domingo, decidiu fazer algo que havia adiado por anos: retomar o violão. Não porque ela pediu, não para impressionar ninguém, apenas para ele. Sentou-se junto à janela de seu apartamento em Quinta Camacho e tocou um acorde desajeitado, mas sincero. E entre notas desafinadas,
sentiu algo diferente. Alegria. O processo não foi linear. Houve recaídas, dias de nostalgia, pesadelos, silêncios duros. Mas, a cada vez, ele se levantava um pouco mais forte, um pouco mais consciente, mais dono de si mesmo, mais em paz. Porque o desapego não é um corte seco, é uma metamorfose, e ele já não era a mesma pessoa. Começou a caminhar sem fones de ouvido, a olhar os rostos das pessoas, a ouvir o vento. Descobriu uma cafeteria pequena na Rua 70, onde o dono, um argentino chamado Cláudio, falava sobre livros, Borges e vinho. Nessas conversas casuais, Santiago voltou a se sentir parte do mundo. Também se reconectou com sua mãe. Pediu perdão por tê-la afastado quando tudo desmoronava. Ela o abraçou sem pedir explicações. E ele entendeu que o amor verdadeiro não precisa se justificar. Que o desapego também abre a porta para os vínculos que curam. Uma noite, revisando seu caderno, encontrou uma frase que havia escrito sem pensar. Não era ela quem me faltava, era eu. E chorou. Chorou não por tristeza, mas por alívio. Porque finalmente ele se tinha. Porque finalmente ele se ouvia. Porque finalmente ele entendia. Dias depois, em uma reunião de trabalho, notou algo curioso. Pela primeira vez, não precisava de validação, não esperava aplausos. Havia encontrado uma segurança silenciosa que não vinha de fora, vinha de dentro. E isso mudou tudo. Seu tom de voz, sua postura, sua forma de habitar o mundo. Passaram 6 meses, e em uma tarde qualquer, cruzou com Valentina em um shopping em Usaquém. Ela o cumprimentou com um sorriso suave. Não houve desconforto, nem tensão. Apenas 2 pessoas que foram importantes e que agora caminhavam por rumos diferentes. Ele sentiu gratidão pelo que viveu e pelo que soltou. Naquela noite, escreveu a última frase em seu caderno. O amor que sinto é por mim. Fechou o caderno, guardou-o em uma gaveta. E soube que não precisava escrever mais, porque a verdadeira história, a mais importante, já estava sendo escrita com cada escolha que fazia, com cada limite que estabelecia, com cada passo que dava sem olhar para trás. O que Santiago representa dentro de você? Que parte de você viveu o abandono, o apego, o vazio emocional e a reconstrução a partir do silêncio? Porque, embora sua história seja ficção, ela é feita de carne real, a de suas emoções, suas rupturas, suas tentativas de entender o que doía sem ter as palavras certas. Ele não é um personagem, é um espelho. Por que nos apegamos tanto a quem se vai? É por amor ou por medo? Essa é uma das primeiras perguntas que devemos nos fazer com honestidade brutal. Jung dizia que tudo o que nos irrita nos outros pode nos levar a uma compreensão de nós mesmos. O que você compreendeu quando o outro se foi? Santiago sofreu mais pela imagem de Valentina do que pela pessoa real. Isso já aconteceu com você? Você idealizou tanto alguém que, ao se ir, não sabia se chorava por ele ou por tudo o que projetou sobre sua figura. O desapego emocional exige separar o que foi do que imaginamos. Você fez esse exercício? O processo terapêutico que Santiago viveu não foi mágico nem imediato. Foi lento, às vezes doloroso, mas profundamente revelador. Porque, no fundo, desapegar-se não é soltar o outro. É soltar a parte de você que acredita que não pode estar completo sem esse outro. Onde está esse ponto em você hoje? Quando Santiago começou a escrever, iniciou o processo de tornar consciente o inconsciente. Essa é uma das funções mais poderosas da terapia. Dar forma e palavra àquilo que vive oculto, mas condiciona sua vida. O que você ainda não está dizendo que precisa começar a escrever, a nomear, a curar? O conceito de projeção que Santiago descobriu é fundamental no trabalho interior. Jung o definiu como a transferência inconsciente de aspectos de si mesmo para outra pessoa. Que partes de você projeta hoje no outro sem saber? A quem você está entregando o poder de te ver? Você ama de verdade ou precisa? Essa diferença muda tudo.
Santiago descobriu que precisava em Valentina o que não podia sustentar sozinho: segurança, validação, direção. Mas o verdadeiro amor não se constrói a partir da necessidade, mas da liberdade. Você está amando ou tentando preencher um vazio? O encontro com seu menino interior é uma das cenas mais transformadoras. A imagem do menino abandonado simboliza o trauma primário, essa ferida inicial que condiciona todos os vínculos futuros. Você já conectou com seu menino ou menina interior? Você teve a coragem de olhar nos olhos dele ou dela e dizer: você já não está sozinho. A ferida de Santiago com seu pai não era algo anedótico, era estrutural. Os vínculos ausentes nos marcam com uma pegada que buscamos repetir e reparar. Jung falava do complexo paterno. Que figura de autoridade você perdeu? Como isso influenciou sua forma de se relacionar? Ao começar a tocar violão, Santiago reconectou com o prazer sem propósito externo. E isso é chave. Ele começou a fazer coisas por si mesmo, não para que alguém o visse. Essa é uma sinal clara de cura emocional. Que atividade você faria se ninguém te aplaudisse? O que você faria apenas porque te nutre? O desapego real chegou não quando ele deixou de pensar em Valentina, mas quando deixou de depender emocionalmente da presença dela. Isso é o que você deve buscar. O ponto em que, embora você lembre, já não te escraviza. Quem você lembra hoje com dor? O que essa dor te diz sobre seu estado emocional? Santiago também deixou de usar a desculpa do passado para evitar viver o presente. Porque muitas vezes nos apegamos à dor para não assumir o desafio de voltar a nos escolher. Você está usando sua tristeza como refúgio? Está adiando seu renascimento por medo de que doa mais que o luto? Seu silêncio não era ausência, era introspecção. E em um mundo que glorifica a resposta rápida, aprender a permanecer no silêncio é um ato de rebeldia e poder. O que você descobre quando se cala? A quem você escuta quando não há barulho? O reencontro com sua mãe foi a restauração do vínculo nutritivo. Às vezes, curar não significa correr para formar novas relações, mas voltar às raízes que podem te sustentar. Há alguém que ainda pode te oferecer contenção e que você afastou por causa da dor? O fechamento final, quando ele escreve: hoje, o amor que sinto é por mim. Não é um final feliz superficial. É um nascimento. Porque o desapego emocional não culmina quando o outro desaparece dos seus pensamentos, mas quando você aparece na sua vida. Você está aparecendo? Está disponível para si mesmo? Essa é uma pergunta essencial que muitos não se fazem. Esperam que os outros estejam, sem se perguntar se eles mesmos estão presentes para si. Santiago aprendeu isso à força. Você precisa de outra ruptura para aprendê-lo. Quando viu Valentina, não sentiu ódio nem amor romântico. Sentiu gratidão. Esse é o último estágio do desapego saudável. Não negar o que foi vivido, mas integrá-lo. Há alguém por quem você ainda guarda rancor. Que parte de você não foi liberada por essa falta de perdão? O processo de Santiago é arquetípico. Todos passamos por etapas de morte simbólica e renascimento. O ego morre para que a alma desperte. Você está disposto a deixar morrer seus apegos para que sua versão mais livre emerja? Carl Jung afirmava que a solidão não vem de não ter pessoas ao seu redor, mas de não poder comunicar as coisas que te parecem importantes. A quem você está escondendo sua verdade emocional? Quanto mais você pode sustentar o silêncio antes de explodir. Santiago começou escrevendo: estou aqui sem você, e ainda assim respiro. Essa afirmação resume o início do desapego. Respirar sem alguém, ser sem alguém. Você se atreve a escrever sua própria frase agora mesmo? Se esta análise está te ajudando, escreva nos comentários: estou voltando para mim, e isso é suficiente. Queremos que você a coloque para que seu inconsciente a ouça, e para que todos que a leiam saibam que você está no seu processo. A que parte de você está exigindo que continue sustentando o insustentável? Pergunte-se: quanto mais vou carregar antes de soltar? O que aconteceria se hoje você decidisse soltar emocionalmente, não a partir da rejeição, mas da consciência? Quando você olha para trás, quantas vezes ficou por medo, não por amor?
E quantas vezes confundiu presença com cuidado? O que Santiago descobriu é que, muitas vezes, o apego é o disfarce do abandono interior. Onde você se abandonou? Se você chegou até aqui, é porque sua alma precisava dessa conversa. Porque, às vezes, só é necessário que alguém diga o que você não sabia como colocar em palavras. Santiago não é você, mas poderia ser se você se der a chance. E se deixar ir não fosse o fim, mas o início da sua verdadeira história. E se a paz que você tanto anseia estiver exatamente depois do lugar onde você solta? Que parte da sua história precisa de uma pausa para que você possa continuar? Que relação você ainda não soltou internamente, embora já não exista? Qual é o padrão que você mais repete nos seus vínculos? Você se apega rápido? Se perde dentro do outro? Esquece suas prioridades? Quem te ensinou isso? E por que você continua repetindo? Seu conceito de amor inclui a liberdade ou apenas a posse? Você pode permitir que alguém se vá sem que isso destrua sua autoestima? Está disposto a reconstruir sua vida sem que essa pessoa volte? O que você precisaria para fazer isso? O que mais te dá medo no vazio? Jung dizia que não se atinge a iluminação imaginando figuras de luz, mas tornando consciente a escuridão. Você está disposto a olhar sua escuridão sem fugir dela? Quantas vezes você deixou de crescer por medo de perder? E quantas vezes, ao perder, você cresceu mais do que nunca? Você poderia falar com seu eu do futuro e dizer com certeza que está fazendo o melhor por você hoje? Você pode lembrar a última vez que se abraçou emocionalmente depois de uma dor? O que você diria se fosse seu melhor amigo agora? E por último, você poderia escrever uma carta para essa pessoa, não para enviá-la, mas para fechar o ciclo que ainda te prende? Agora que você chegou até aqui, te pergunto com toda a sinceridade: a quem você está esperando soltar, mas ainda segura no canto mais silencioso da sua alma? Que parte do seu passado ficou morando com você, disfarçada de lembrança, de dor, de nostalgia? É realmente a outra pessoa que te prende? Ou é você quem ainda não se deu permissão para fechar essa porta? Você já pensou que talvez o verdadeiro apego não seja pela pessoa, mas pela versão de você que foi com ela? O que aconteceria se hoje você decidisse deixar ir, não por resignação, mas por sabedoria? O que mudaria se você percebesse que soltar não é um ato de fraqueza, mas uma expressão de força profunda? E se eu te dissesse que o que dói não é o adeus, mas o que você ainda não se perdoou dessa história? Você está disposto a se reconciliar consigo mesmo antes de continuar buscando redenção fora? Carl Jung nos ensinou que aquilo que não enfrentamos dentro, encontraremos fora, como destino. Então me diga, você quer continuar repetindo o mesmo padrão com rostos diferentes? Ou chegou o seu momento de romper o ciclo? Pergunte-se com o coração aberto: quem eu seria se deixasse de me apegar ao porquê ele se foi e começasse a abraçar o para que ele veio? Você se atreve a mudar a pergunta e, com ela, mudar sua história? Você acredita que a vida quer te castigar com essas perdas? Ou será que ela está te empurrando para construir uma versão mais livre e consciente de si mesmo? E se essa experiência que tanto doeu não veio para te destruir, mas para te formar? Você pode lembrar o momento exato em que começou a se perder por reter o outro. O que aconteceria se hoje você decidisse começar a se encontrar? Nem todo amor se manifesta em um "te amo". Às vezes, ele se manifesta em um "já não posso continuar". Você entendeu isso? E se deixar ir não significasse que você fracassou, mas que finalmente entendeu? E se não foi uma perda, mas um chamado? E se essa ruptura for a fenda por onde a luz pode entrar? Agora quero falar diretamente com você. Sim, com você que está vendo este vídeo e sentindo que esta mensagem era exatamente o que precisava ouvir. Quanto tempo mais você vai adiar seu despertar? Quanto tempo mais você vai postergar sua liberdade? Você não está sozinho nesse processo. Somos milhares refletindo juntos, crescendo a partir da dor, transformando o vazio em poder. Você não está quebrado, você está nascendo. E o que vem depois disso, se você decidir continuar, é sua verdadeira vida. Por isso, se este vídeo ressoou com você, se algo dentro de você se moveu,
Se você sente que esta mensagem tocou uma fibra que estava adormecida, quero que você diga, quero que você declare. Vá aos comentários agora mesmo e escreva: comecei a soltar, e nesse ato estou me encontrando. Você não imagina quantas pessoas, ao ler essa frase, sentirão que não estão sozinhas, e você, ao escrevê-la, estará selando um compromisso consigo mesmo. Estará dizendo a si mesmo: já não vou me trair mais. Responda também em voz baixa estas perguntas. Aqui estou me apegando que já não vibra com quem sou hoje. Quem seria eu se parasse de esperar algo que nunca vai voltar? Que nova vida eu poderia construir se parasse de olhar para trás? A filosofia de Carl Jung não busca te dar respostas rápidas, mas te fazer as perguntas que te devolvam a si mesmo. Porque dentro de você já estão todas as respostas. Você só precisa de coragem para ouvi-las. Então, antes de ir embora, pare por mais um segundo. Respire. Coloque a mão no peito e repita com convicção: já não preciso que o passado me dê permissão para viver em paz.